Agora, o maior problema é o seguinte, como é uma doença de difícil diagnóstico, algumas pessoas vivem anos carregando essa doença, que é uma doença que a pessoa já nasce com ela, não é? Sem saber. E aí tem vários sintomas e não entende por que vai a médico especializado nisso e naquilo e não consegue detectar o que é que está acontecendo. Isso aconteceu com o senhor Rafael Ferroni Neto. Hoje ele tem 87 anos de vida, mas ele só descobriu que era portador da doença celíaca quando chegou aos 55 anos de idade. Conta essa história pra gente. Como é que aconteceu isso? O senhor passava mal e não sabia o que era? Ah, passava muito mal. Mas desde a infância. Eu tenho lembrança de tempos ainda que devia ter 1 ano. E são cenas que traumatizaram. Eu me lembro bem que a minha mãe me levava na casa de parentes e os parentes, as tias, diziam: leve essa criança para lá que está toda emporcalhada. Emporcalhada por quê? Se tinha algum tipo de alergia, alguma coisa na pele? Diarreia. Diarreia? Diarreia. Ah, meu Deus. Era diarreia sempre. Comia e já ia Comia e diarreia. Eu vim passando por isso até os 55 anos. O que o senhor achou que fosse no começo, assim? O senhor deve ter ido no médico de intestino, vários tipos de... Volta e meia eu ia para o pronto-socorro do Hospital do Servidor. Ficava no pronto-socorro um dia, tratado, soro. Voltava para casa, levava uns dias, retornava para o pronto-socorro. Mas os médicos não sabiam o que era? Não identificavam. Nas vésperas de resolver o problema, eu estava numa situação em casa, deitado, ninguém sabia o que eu tinha. Eu chamei um médico amigo da família, que não era de gastro. Ele olhou para o meu criado mudo, cheio de coisa, e disse: você deve estar ruim, hein? Eu vou te encaminhar para o servidor. Eu disse: não adianta, já passei muitas vezes. Senão você vai ser esperado lá por um amigo meu, no pronto-socorro, e ele vai tomar conta de você. De fato, eu fui recebido no pronto-socorro, fui encaminhado para uma sessão de pesquisa, com outros 3 pacientes de outras enfermidades. Eu fui examinado por um professor e 15 alunos que acompanhavam. Estavam se inteirando daquelas enfermidades. Ele designou um grupo para o meu caso. Uma junta médica? Uma junta. E este grupo de 5, com um líder, passou a pesquisar tudo que era possível sobre o que eu tinha. Mas não falavam em doença celíaca. Algum problema de gastro. Foi recomendada a minha dieta, enquanto estava lá. Para o jantar, eu me lembro bem, eu devia comer goiabada com chá. E a encarregada da cozinha apareceu para saber como é que eu estava e o que eu devia comer. Ela perguntou: o senhor gosta de ler? Gosto. O senhor lê espanhol? Leio. E na hora do jantar ela me levou um livro. Descrevia, naquela ocasião, chamava-se Mal de Sprue. Era intolerância ao glúten. Porque Sprue era um médico holandês que há muitos anos já descrevia a doença. E aí o senhor leu esse livro sem querer e acabou de descobrir? Sem querer. Fez o diagnóstico. Quando os médicos começaram a me acompanhar, os 5, eu dava sempre uma explicação. Não é isto? Ainda bem que o senhor leu esse livro, então, né? Essa menina que você acabou de ver aqui, vou mostrar de novo, a Esther, ela tem 4 anos, a doença apareceu quando ela tinha 1 ano e 10 meses. A Esther está aqui, tranquila, faceira, na espoleta, bem de saúde. A mãe dela está junto, que é a Arlene Elias Panachão, e vai contar pra gente como é que se descobriu que ela tinha esse problema. E, sabe, chegou ao limite, porque eu imagino você em casa sem saber direito o que está acontecendo com a minha filha, ela passando mal. Tava no limite mesmo, ela tava assim muito mal, que eu pensei que a gente fosse, sabe? Ela tava já, os médicos ficavam, ia pro médico, ia pro outro, e para saber o que ela tinha, porque toda vez apareceu alguma coisa. A primeira coisa que apareceu foi os cálculos renais. Com quantos anos isso? 4 meses. Com 4 meses? 4 meses. Ela já apareceu com cálculo renal e ficou tratando esse cálculo renal
por 1 ano, porque todas as vezes vinha cálculo renal, que também é um sintoma da doença. A gente tem algumas fotos da Esther, Brito, que são impressionantes de ver, olha só. Aqui, ela tem quanto tempo nessa foto aqui? Ela já tá com uns 5 meses. 5 meses, olha só, gente. Ela vivia doentinha. Olha os olhinhos dela. Sempre doente, de tudo. Diarreia, direto diarreia. E você, mãe desesperada. Eu corria pra tudo quanto era lado, vivia internada. O que chegaram a dizer pra você que ela tinha? E sempre, por exemplo, do cálculo renal era problema dos rins. Aí se aparecia a dermatite pertiforme, que ficava assim as peles aqui, de tanto que ela coçava a barriga, assim, era dermatite, era uma doença da pele. Aí, entendeu? Cada um era uma coisa. Isso tudo era um sintoma. Era um sintoma só. Da doença que se manifestava e que não era diagnosticada. Isso. E como é que descobriram que ela tinha essa doença? Então, aí quando ela já estava assim, muito ruim, assim, essa pelinha já aqui, magra, baixo peso, não comia, sem apetite, muito magra. Com 1 ano e 8 meses, ela pesava 6,5 kg. Essa foto que a gente está vendo foi esse período? Essa foto horrível, essa foto. Horrível, não gosto nem de me lembrar desse tempo. A gente passava muito ruim com ela, muito ruim. E aí, quando ela já estava sentindo dor nas articulações, que aí disseram, não, peraí, vamos ver que eu acho que é doença celíaca. Detectada a doença, eu queria que você me falasse sobre o tratamento. Como é que acontece o tratamento da doença? Então, aí foi radical. Imagina, o que eu mais dava para ela era aveia para ela engordar. Mas dava, a minha sogra falava, dá aveia pra essa menina, que ela é muito magra, aveia. E quanto mais dava, pior ela ficava. Piorava, cada vez piorava. As mamães, né, as avós sempre ficavam, né, falando, em cima, preocupadas. Todo mundo come aveia e fica bem, como é que ela não vai ficar, né? Olha, nós estamos falando sobre intolerância ao glúten. E o que ela está falando aqui é muito importante, porque as mães, as avós, as bisas, elas têm, sabe, assim, o sonho de ver o netinho, o filhinho e tudo mais, gordinho, bem alimentado, então querem que coma de tudo. Isso é muito legal, é uma atitude bacana dos adultos com as crianças, isso é legal. Quer que come bem, tudo. Só que se essa criança for uma portadora da doença celíaca ou intolerância ao glúten, essa coisa de dar bolo, de dar pão, pode ser muito arriscada. Entendeu? Foi o que aconteceu com a Esther, de 4 anos, que só quando tinha 1 ano e 10 meses é que se detectou a doença. Até então, segundo a mãe dela, a Arlene, não é? A vovó queria entuchar a comida na menina. Agora, depois que descobriu a doença, o que mudou? A família toda teve que entrar na dieta? Exatamente. Pra poder ajudar? Em casa, dificilmente eu compro alguma coisa que está escrito contém glúten, que é muito difícil de a gente achar no supermercado. Aí ela diz, mãe, mas por que o meu... Eu queria nesse pacotinho assim, mãe. Eu disse, ai, filha, tá difícil, vamos comer esse aqui, que esse aqui pode. Ela já te ajuda no supermercado? Ela lê, não? Ela não, ela sabe assim, não contém glúten, ela consegue. Se acostumou, ela consegue, ela sabe, não que ela saiba ler, né? Sei. Porque ela não sabe ler ainda. Olha a importância. Mas ela sabe detectar. A importância da embalagem, sabe?